Oi, pessoal, eu sou Rosana Jatobá. Que bom que você está aqui com a gente no Festival Inova Clabin em Casa. A importância da colaboração e do compartilhamento de conhecimento para a inovação é o tema da nossa próxima apresentação. O nosso convidado é diretor administrativo do iExcel Center, que é uma das melhores consultorias em inovação e crescimento, segundo a revista Forbes. Ele é também presidente do programa de inovação e crescimento da Hult International Business School. Vamos ouvir agora o doutor Hitendra Patel. Olá pessoal, meu nome é Hitendra Patel, eu sou o diretor do iExcel Center e o diretor do Global Innovation Management Institute. Eu vou falar sobre comunidades de inovação e ecossistemas como a base para a criação de inovações maiores, melhores, mais audazes, mais rápidas e mais baratas. Então a mensagem principal dos ecossistemas é a seguinte: aqueles que tentarem sozinhos vão trabalhar lentamente demais ou vão assumir riscos demais e muito custo. Aqueles que fazem parcerias vão se movimentar mais rápido. Aqueles que acreditam nos ecossistemas farão inovações maiores, mais audazes, melhores, mais rápidas e mais baratas. E o último ponto, se vocês quiserem levar um ponto só dessa palestra, é a seguinte: a competição não é entre as empresas, a competição é entre ecossistemas. O seu ecossistema vai concorrer com outras empresas. Então é isso que eu vou mostrar para vocês nos próximos 15 minutos. Eu espero que vocês aproveitem esse papo e tomara que vocês tenham algumas ideias para poder começar a jornada de vocês e que vocês não façam inovações solitariamente, façam isso com uma equipe e não só entre equipes, mas com o seu ecossistema. Então, o primeiro ponto é o seguinte: aqueles que trabalharem sozinhos serão muito lentos, vão gastar muito tempo, dinheiro e assumirão muitos riscos. Para fazer sozinho, você tem que fazer tudo por conta própria. Não é fácil fazer isso. Você precisa aprender coisas novas, coisas que outras pessoas já aprenderam. Você precisa cometer mais erros sozinho, porque a única forma de aprender é fazendo. E ao fazer, você vai encontrar coisas que não dão certo. E no final das contas, você vai ter que comprar todos os equipamentos. Então, trabalhar sozinho é mais caro, trabalhar sozinho é mais lento, e trabalhar sozinho aumenta o risco. Então, é por esse motivo que as pessoas falam sobre inovação em ecossistemas. Então, quanto mais a gente faz parcerias com outras pessoas, mais confiança nós temos que nós podemos começar e terminar um processo. Quanto mais apoio você recebe das pessoas, menos sozinho você fica. E no final das contas, você se move mais rápido. Você pode reduzir assim os seus riscos e você pode diminuir os seus custos também. Então, isso é óbvio. Isso é totalmente óbvio. Os ecossistemas de inovação são o próximo passo, quando a gente fala de criar inovações maiores, melhores e mais ousadas. Um bom ecossistema de inovação, eu vou explicar eu vou explicar a diferença de um ecossistema normal. Tem uma série de elementos, uma série de benefícios que avançam as inovações. Algumas delas são tangíveis, outras são intangíveis. E o ecossistema de inovação é composto por universidades que trazem os talentos, startups que trazem as novas ideias, que não ficam confinadas com toda aquela burocracia das grandes empresas. A gente facilita também com os governos o movimento de ideias, instituições financeiras, aceleradoras que criam melhores processos e sistemas para avançar as ideias, e institutos de colaboração e outras entidades. E como que todos esses players se conectam e colaboram? Eles trocam inteligência, insights e ideias, e é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Esse ecossistema do qual nós fazemos parte na Clabin é uma junção de outros ecossistemas de inteligência, insights e ideias. Da mesma forma, nós podemos dar um passo além e trocar patentes, protótipos e até mesmo produtos. E isso pode facilitar a inovação, pode acelerar o processo. A gente pode dar um passo ainda além, juntando e compartilhando talentos, ativos e tecnologias, né? Ativos físicos, né? Como caminhões, fábricas e até mesmo as nossas tecnologias. E a gente pode dar um passo ainda além. A gente pode colaborar com projetos, a gente pode dividir programas e, no final das contas, parcerias. Então, esses são os elementos tangíveis e intangíveis de um ecossistema, e um ecossistema vibrante é aquele que troca
e interconecta todos esses pontos com eficiência e com confiança. Combinando todos os players juntos, dessa forma, o seu ecossistema vai poder concorrer com outros ecossistemas. E a pergunta para vocês é: quanto disso que vocês estão de fato fazendo? O que vocês estão deixando ao acaso? Vocês podem se perguntar, o que a gente pode esperar disso se a gente fizer esses pontos? Se vocês puderem ativar um ecossistema de inovação, vocês vão poder organizar e com isso vocês vão criar inovações maiores, mais ousadas, melhores, mais rápidas e mais baratas. E o que isso quer dizer? Bom, quando a gente fala de inovações maiores, o que é isso? Você pode, quando você acessa mais recursos do ecossistema. Você, dessa forma, trabalha em desafios maiores. Colocar o homem na Lua, por exemplo, não foi só um grupo de pessoas. Foi criado todo um ecossistema na NASA. E o ecossistema da NASA juntou 400 mil pessoas que trabalharam juntas, com seus recursos, fábricas, suas inteligências, e o homem pisou na Lua dessa forma. A gente pode fazer coisas mais ousadas, porque nós podemos ter mais acesso a insights. Insights do que não é ousado, comparado com o que é ousado. E o acesso a esses insights nos levam a desafios mais ousados. Então, o insight é uma grande parte do ecossistema. E a gente pode criar inovações melhores, soluções melhores, porque agora a gente pode comparar com os concorrentes. Os ecossistemas concorrentes podem conversar sobre soluções melhores. E mais rápido. Mais rápido quer dizer alinhamento. Quando você se alinha com a sua cadeia de fornecimento, com os seus stakeholders, aí vocês têm clareza do que vocês querem fazer. E com isso vocês podem acelerar o processo. O cliente no final, na ponta, vai saber o que vocês querem, o que vocês estão fazendo, os fornecedores sabem qual é o objetivo, e isso tudo acelera o processo. E mais barato também. Mais barato porque você não precisa cometer todos os erros. Muitos dos seus parceiros já sabem o que fazer, já sabem o que não fazer. Então, você não precisa fazer as coisas sozinho. É mais barato, é um custo menor. Então, esses são os benefícios de um ecossistema de inovação. É uma troca de ideias, parcerias, programas, e por conta dos ecossistemas, você pode dar uma escala muito maior, muito mais ousada, melhor, mais rápido e mais barato. Então a pergunta é, por que as pessoas não fazem mais isso? Vamos falar sobre alguns exemplos. Porque a concorrência não se trata da sua organização competindo com outra, mas sim de um ecossistema com outro. Vamos dar um exemplo de ecossistemas para que vocês entendam isso. Na indústria aérea, por exemplo, das linhas aéreas, existe o ecossistema da One World, da American Airlines, que todas as companhias fazem parte, a SkyTeam, da Delta, e as companhias parceiras, e a Star Alliance, da United. E vocês sabem, quando vocês viajam, que vocês precisam optar por um desses ecossistemas, por uma dessas alianças. E isso dá acesso a vocês a mais milhagens e outras viagens. Então, os ecossistemas são poderosos. A indústria aérea sabe disso, e eles fizeram parceria com outras companhias para criar esse ecossistema. Então, é um ecossistema que concorre com o outro. A concorrência não é entre empresas. No caso do Vale do Silício e de Boston, por exemplo, eles concorrem uns com os outros. O Vale do Silício tem o maior número de startups. Boston também fala que é a melhor cidade. E eles brigam pelos talentos, eles brigam pelas ideias, eles brigam pelas startups. Eles tentam manter as startups na sua cidade. Então, o ecossistema do Vale do Silício está aí para concorrer com o de Boston. Então, com certeza, o ecossistema de Boston precisa melhorar para competir com o Vale do Silício. Da mesma forma, se você olhar para a comunidade do iOS, o sistema iOS da Apple, e tem a comunidade do Android, cada um desses ecossistemas está concorrendo. O iOS com o Mac, com o Apple, com o iPhone, o Android com o Google, com a Samsung. Essas empresas se juntam e combatem um ecossistema contra o outro. E um vai prevalecer ao longo do tempo. Recentemente, o Bitcoin entrou nesse ecossistema, no ecossistema do ouro, no caso, e basicamente ele está tentando concorrer para ser a moeda de escolha, para ser a moeda da estabilidade. E cada um tem a sua própria agência, os seus próprios papéis negociados na bolsa. Então, são ecossistemas que concorrem entre si. E a pergunta para vocês é, vocês são
parte de qual ecossistema? Quais são os seus parceiros? Será que você se junta com os seus parceiros para estabelecer as diretrizes do que vocês querem fazer e onde vocês querem chegar? Como vocês querem trabalhar juntos para aumentar a eficiência da comunicação e a confiança entre vocês? Os ecossistemas ajudam a acelerar o processo. Falando do ecossistema, para trazer inovação, existem vários players no setor público, empreendedores, a academia, o setor privado, o setor financeiro, todos esses players se interagem com facilidade, mas infelizmente a maioria dos ecossistemas não são eficientes. E a interface acaba tendo um certo atrito, porque tem advogado no meio, não dá para falar com algumas pessoas sem o advogado no meio. Existe um nível de senioridade que define com quem você pode fazer, com quem você pode falar, e é difícil ir além dos limites da sua empresa. Mas o ecossistema torna isso mais eficiente. Com isso, essas fronteiras não existem mais. Eu vou dar alguns exemplos sobre ecossistemas de inovação que trabalham muito bem. Tem uma empresa chamada Innovation Without Borders, que é um instituto de colaboração, e eles fizeram o seguinte, eles fizeram uma parceria com todas as startups que existem em Israel, e essas startups de Israel não têm chance de se tornarem gigantes se ficarem em Israel. Israel é um país pequeno, então a Innovation Without Borders fez parcerias com todas as embaixadas de países da América do Sul, dos Estados Unidos, da Europa, e ela faz essa ponte entre os países. Criando esse ecossistema de embaixadas com as startups, a empresa criou um veículo para acelerar as ideias que saem de Israel e levá-las para qualquer parte do mundo através desse ecossistema muito interessante e muito diferente. A Verizon tem uma história muito interessante. É uma das maiores operadoras de telecomunicação do mundo, baseada em Boston. Basicamente, eles criam a infraestrutura para todas as telecomunicações, inclusive essa que a gente está fazendo agora, em parte, faz parte da estrutura da Verizon. No 3G, eles falaram, a gente vai ganhar muito dinheiro, eles criaram linhas de 3G em todo lugar. Infelizmente, quem ganhou dinheiro no 3D foi o Facebook. Quando chegou o 4G, a Verizon falou, agora sim a gente vai ganhar dinheiro. E basicamente eles tentaram fazer dinheiro com aquilo e o Netflix que ganhou toda a grana. E aí finalmente o 5G começou a entrar e eles falaram, agora a gente vai ganhar dinheiro mesmo. Então eles criaram um sistema com ferramentas da Verizon. E como resultado, elas conseguem ter uma parte de todos os lucros de empresas que criam aplicações no 5G. Elas têm que pagar a Verizon. Isso não é diferente do que a Apple fez no iOS, com a App Store. O Hong Kong Science Park é outro ecossistema. Basicamente, eles reuniram todas as empresas e todas as startups que Hong Kong considera ser importante. Hong Kong decide que no futuro quer trabalhar com fintechs e biotecnologia. Então, basicamente, eles reuniram todas as empresas nesses dois campos, juntaram elas e dão apoio para a aceleração do que eles precisam fazer. Qual é a sua comunidade de startups? Qual é a comunidade da saúde, da beleza, dos cosméticos? Em Bogotá, o governo de Bogotá está acelerando o crescimento de pequenas e médias empresas. Eles estão acelerando o crescimento dessas empresas através das grandes empresas. Empresas como a Klabin, como a Natura, como a Braskem. E eles falam, vocês têm 1000 fornecedores. Por que vocês não pegam os fornecedores de vocês e fazem eles pensarem no plano de inovação? Para falar sobre o que vai acontecer no ano que vem, nos próximos 3 anos. E puxando esse ecossistema, as pequenas e médias empresas também vão crescer e a empresa-mãe vai se tornar ainda mais bem-sucedida. Então, acelerando o ecossistema de fornecedores. Tem uma série de outros ecossistemas. Existe o ICON, em Boston, que é um centro de inovação da Nova Inglaterra. E aqui nós temos a MIT, que é uma grande organização, que é uma grande instituição de ensino superior. Eles investiram $2 bilhões na inteligência artificial, no AI. Então, todas as inovações que acontecem
eles querem fazer parte. Então a Braskem colocou um centro ali, a IBM tem um centro ali, a Schneider Electric colocou um centro lá, Shell, Verizon. Todas essas empresas têm um centro lá só para ficar próximas a MIT, para ficar próximas da inteligência artificial. E MIT não tem tempo para todos, tem tempo para 2, 3 empresas. Então, todos esses centros existem. Se você olhar, eu estou próximo de vários centros de excelência. Então, nós criamos um ecossistema para essas empresas trabalharem juntas. Em vez de falar com o pessoal de MIT, eles podem se conversar. E nesses centros de excelência, nós temos cientistas, PhDs e todo tipo de profissionais técnicos. E agora nós temos essa colaboração e essa ajuda mútua. Trabalhamos juntos. E nós temos centros de inovação que todos vieram por um motivo, mas no final acabaram colaborando uns com os outros. E estamos resolvendo problemas científicos e problemas de engenharia que a sua própria empresa não resolveria sozinha, mas que outras empresas podem ajudar. Falando do sistema iOS da Apple e do Android, que eu já mencionei antes, a Apple expandiu o seu ecossistema, assim como o Amazon. Tem muitos produtos agora no ecossistema da Apple. Do outro lado, nós temos o sistema do Android, que tem uma receita muito menor, um tamanho muito menor, porém é muito mais estável, porque os parceiros que o Android tem são muito robustos. Tem parceiros muito grandes e com muito dinheiro. O fato de haver essa diferença nutre uma competição de uma forma diferente. Eu vou falar um pouquinho da história da LG e da Samsung. Em 2004, eu tive a oportunidade de trabalhar na Coreia. E aqui, o Japão era o líder das televisões, da LCD, da projeção. E a linha verde aqui era o mapa que os japoneses criaram. Esse era o mapa que os japoneses fizeram para passar das telas de geração 3 para a geração 4, para a geração 5, para expandir e aumentar as telas cada vez mais. Cada vez que a tela crescia, eles tinham que aumentar o investimento nas suas fábricas. Então, eles precisavam de um roadmap, de um mapa para garantir que os fornecedores e os produtores de televisões sabiam o que aconteceria. Então, eles juntaram a Sony, a Toshiba e outros. A Samsung e a LG se juntaram com o governo da Coreia e falaram: como que a gente vai lidar com isso? E eles concorreram com esse mapa do Japão e eles tentaram se manter à frente todos os anos. Na geração 3, eles tiveram 2 anos de antecedência em relação à Samsung. A geração 4, eles conseguiram 1 ano e meio de antecedência por conta da LG. E todas as etapas do mapa dos japoneses, os coreanos conseguiram acelerar o seu ecossistema para inovar e conseguir ser mais ágeis. E no final das contas, em 2006, os coreanos passaram a dominar o campo das televisões LCD. E foi assim que eles fizeram. Um ecossistema, o da Coreia, concorreu com o ecossistema japonês. Então, o que é necessário para um bom ecossistema? Não é fácil. A gente precisa criar confiança. Precisa haver confiança no grupo de empresas que faz parte do seu ecossistema. É necessário de liderança. Dentro do ecossistema, alguém precisa liderar os esforços. Você precisa de membros, pessoas que estão dispostas a participar. Você precisa dar um motivo para as pessoas quererem participar. Você precisa de uma abordagem que seja de alto impacto, com baixo ônus. Então, precisa ser fácil participar e rápido de conseguir resultados. Você precisa de um mindset, uma mentalidade que é uma das coisas mais difíceis de se criar. Com o seu sucesso, você vai passar a acreditar que você pode fazer qualquer coisa. Então, você precisa de um mindset de colaboração e de inovação. Isso não é fácil de fazer para as empresas. Isso é muito difícil. É necessário disciplina, você precisa criar a urgência. Os coreanos fizeram isso, eles quiseram fazer tudo mais rápido que os japoneses, não deixaram nada para amanhã. Eles querem fazer o que
fariam amanhã, hoje. E no final das contas, tudo se resume à confiança. Eu confio em você, eu gosto de você, então eu quero trabalhar com você. Então, se você conseguir trazer esses fatores de sucesso, você com certeza pode criar um ecossistema de sucesso. Com isso, eu vou deixar minhas palavras finais para vocês. Os ecossistemas de inovação são cruciais para o futuro da sua empresa. Empresas que criarem ecossistemas com certeza vencerão no futuro, e aqueles que vencerem no futuro terão atingido o seguinte: eles terão um papel de liderança no ecossistema, eles poderão atrair membros para o seu ecossistema, eles terão uma abordagem simples, com baixo ônus e com uma mentalidade de colaboração e benefícios mútuos. E, finalmente, disciplina. A disciplina é o que vai trazer você à linha de chegada. Dito isso, façam o trabalho de vocês, criem os seus ecossistemas, criem para que vocês tenham confiança e desfrutem da velocidade das inovações. Vai, faça isso mais, maior, melhor, com mais ousadia, mais rápido e, é claro, com inovações mais baratas. Muito obrigado. Thank you very much, Dr. Patel. E foi sensacional, né, gente? Se você gostou, continue ligado. Daqui a pouco a gente se encontra novamente em mais uma conversa inspiradora com os especialistas convidados aqui do nosso festival Inova Klabin. Até já!